Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Sejam bem-vindos, meus irmãos, mais um dia com a palavra de Deus, com a meditação para a Quaresma. Estamos seguindo, conforme aquilo que nós planejamos nesse tempo da Quaresma. Claro, com as missas, não presenciais, que agora, a partir de ontem, as missas começaram a ser transmitidas, Então, nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, temos que manter o nosso olhar ao Cristo crucificado. Claro que a nossa força, entendemos o que está acontecendo, ou querer entender com as realidades humanas, é muito complicado, é muito difícil, Mas se nós olhamos para a cruz de Cristo, este será a luz para que apenas nós tenhamos o querer de Deus em tudo isso, o que Deus quer, para que Deus está permitindo essa aprovação à humanidade que hoje sofre, os médicos e os enfermeiros, os agentes de saúde, todos desgastados, porque é um ano de luta com essa pandemia, agora cresce um número aí assustador, de tantas situações, essa nova cepa que está vindo, pessoas sendo mais infectadas, governantes que estão meio perdidos por aí, nem saber o que possa fazer para conter o avanço dessa pandemia. Claro que, ao meu ver, isso é o meu pensamento, não peço que vocês concordem ou não, acho que pior seria fechar tudo, inclusive a igreja, mas temos que obedecer, Nos parece que a oração não é tão essencial neste momento que nós estamos vivendo na cabeça de alguns governantes, Mas respeitamos e vamos seguir aí com coragem, para que vençamos essa realidade que estamos enfrentando, que deixamos também uma lição para associar o nosso sofrimento à cruz de Cristo. Sofremos privações, mas que nós possamos aprender com essas privações a valorizar, a amar mais a Deus, a buscá-lo constantemente. Graças a Deus que nós temos as mídias, e as mídias nos ajudam muito, Claro que não é em tudo, mas é um paliativo, pelo menos, para não deixarmos de ouvir a palavra de Deus. Como nesse período, nós temos que buscar, canais nas redes sociais, no YouTube, ou na própria televisão, o canal fechado, o canal aberto, coisas que nos acrescentam, porque a gente fica muito preocupado com o que a Globo vai dizer, do que outros telejornais irão apontar, números de mortes, e quanto nós ficamos mais atentos ou nos cedemos àquilo que nos torna tão pessimista ou nos faz tão mal, claro que mais nós vamos cair numa depressão, numa tristeza maior, numa enfermidade, até numa falsa enfermidade, porque nesse período de Covid, de dengue, outras coisas mais, de doenças que sempre estão por aí, pode nascer dentro de nós falsas enfermidades oriundas do medo, das síndromes, das questões mentais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso, vamos lá, então, na nossa meditação, continuando, terça-feira, da quarta semana da Quaresma, continuemos, então, com Santo Tomás de Aquino, porque esse nos ensina qual é a palavra de vida, vida eterna, o que nós precisamos viver neste tempo quaresmal. O exemplo do Cristo crucificado. Cristo assumiu a natureza humana no objetivo de restaurar a humanidade decaída. Ele tinha, portanto, de sofrer e de fazer, de acordo com a natureza humana, as coisas que poderiam servir de medicamento contra o pecado da queda. O pecado do homem consiste em ceder aos bens materiais e negligenciar os espirituais. Então, vou repetir, o pecado do homem consiste em ceder aos bens materiais e negligenciar os espirituais. Então, o pecado nos torna muito materialistas, Lembremos que a consequência do pecado é a morte. Se não buscamos a Deus, nós morremos.
Se não buscamos a Deus, nós ficamos acomodados. Hoje, o evangelho que nós meditamos, né, dessa terça-feira, da quarta semana da Quaresma, que é o evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 16, vai retratar aquele homem, né, aquele paralítico, que estava ali há 38 anos na piscina, na margem da piscina de Betesda. E Jesus, logo conhecendo, sabendo que há muito tempo ele estava ali, estava muito acomodado. Uma vez, duas vezes, três vezes está ali esperando, é uma coisa, né? Agora imagina 38 anos esperando para que alguém ali, um filho de Deus, pudesse colocar ele dentro daquela piscina, que uma vez ou outra o anjo descia, agitava as águas, quem primeiro entrasse era curado. Aquele homem acomodou, ele aceitou, na verdade, a sua enfermidade, ele aceitou a sua ferida, né? Ele aceitou a sua queda, ele aceitou aquilo que estava te prostrando. Quantos de nós podemos aceitar a nossa prostração e ficarmos olhando para os outros, ou nos fazendo assim como vítimas, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer, coitadinho, né, como ele precisa de ajuda, né? Aquele homem, 38 anos, estava vivendo essa situação. Imagine quanto tempo que ele perdeu, né, acariciando a sua doença, a sua deficiência, o seu pecado. Quantos de nós também cariciamos, ficamos, né, com medo, o que as pessoas vão achar, ou ficamos lá, ou nos acomodamos, entramos até numa zona de conforto, porque para mudar é necessário que saiamos da zona de conforto. E aí, se acomodamos, ficamos nos bens materiais, nos acomodamos nos bens materiais, nas coisas, ficamos materialistas. Como que a sociedade hoje, a humanidade hoje, não gosta de quem reza, né? O mundo não gosta de quem reza, de quem busca as coisas espirituais. Meus irmãos, é uma luta constantemente quando você quer buscar algo espiritual e lá atrás de você, ao seu lado, ou na sua família, ou nas coisas externas, internas, as pessoas ficam tentando, né? Ou outros fatores tentam a você desviar daquela situação e buscar as coisas materiais, porque o mundo busca as coisas materiais. Né? Eu lembro quando eu fui para o seminário, era uma coisa tremenda, né? Para que ser padre, né? Para que vai sofrer no seminário, como se no mundo não sofresse, né? Sacrificar para viver a fidelidade a Deus, né? Deixar casamento, deixar filhos, deixar um trabalho bom, é algo muito bom, é uma renúncia ótima para um algo melhor, né? Mas isso é uma loucura para o mundo, porque é abraçar o Cristo crucificado. Então, a vivência espiritual é abraçar o Cristo crucificado. Era, portanto, necessário que o Filho de Deus mostrasse isso à humanidade que ele assumira, através de tudo que fizera e sofrera, para que os homens pudessem considerar os bens temporais, fossem bons ou ruins, como nada. Então, tanto uma coisa boa como coisa ruim, diante da realidade espiritual, do aspecto espiritual, é muito pequeno, nós nos reduzimos ao nada. Porque, do contrário, impedidos por uma afeição exagerada por eles, iriam ser menos devotados às coisas espirituais. Uma pessoa muito apegada à matéria, ela não é devota, né? Eu tenho acompanhado à noite, né, as reflexões do Dom Aldair, vocês podem acompanhar lá no canal do YouTube, no canal ou no Facebook, é Diocese de Formosa. E o Dom Aldair Guimarães, que acho que muitos já ouviram falar, ele está aí, né? Até tem alguns canais que já postaram homilias, né, referente, principalmente nesse tempo, né, da pandemia, né, Deus vai surgindo profetas aí, vai surgindo homens, né, que vai seguindo, né, também essa linha, como seguiu o Dom Henrique Soares, né, que para mim é um grande santo, um homem santo, né, como foi um grande pregador, e agora Dom Aldair, né. Então, na meditação da Filoteia, né, que ele agora começou, e ele faz a Filoteia com as completas. Então, todos os de segunda a sábado, às 21 horas, às 9 horas da noite. Então, você pode acompanhar, depois eu posso mandar para você o link aí, né, da Diocese de Formosa. Ele falava isso, né, que o que atrapalha na devoção é uma pessoa muito apegada, né, a alma devota, ela não consegue viver essa devoção por causa de ser uma alma muito apegada às coisas materiais, né? Como nós temos que aprender nesse tempo,
né, dar valor à nossa devoção. As igrejas estão se fechando, nós não sabemos até quando vai isso, vamos rezar, mas, e não é, nem precisaria ter fechado, mas está se fechando por uma crise que nós estamos vivendo, uma crise sem precedentes, né? Uma crise que nós nunca passamos neste tempo, que outras crises vieram já de outros tempos, até na magnitude dessa, ou até mais do que essa crise, mas como nós precisamos ter almas devotas, né? Almas que rezam, né? Eu lembro que no interior as pessoas tinham uma vez só a celebração eucarística, mas elas mantinham a sua devoção, né? Elas iam na capela, rezavam. Agora hoje tem uma facilidade, nós temos missa todo dia, né? Agora está se fechando as igrejas e nós temos que nos perguntar: será que nós estamos tão preocupados assim com a vivência espiritual ou com a vivência material? Tem católicos por aí, infelizmente, que lutam para fechar as igrejas. Então, são almas muito apegadas às coisas materiais. São almas muito que gostam de acumular, que só tem medo de morrer. Fica preso nesse mundo. E a pandemia nos ensina que não é bem o que nós devemos buscar. Crescer mais na devoção. Cristo, portanto, escolheu nascer de pais pobres, pessoas, porém, perfeitas nas virtudes, para que nenhum de nós os glorificássemos por conta do mero estatuto ou riqueza de nossos pais. Ele levou a vida de um homem pobre, para nos ensinar a não acumular riquezas. Olha, o exemplo de Cristo crucificado, que é o exemplo de despojamento, não só admiramos ou veneramos a salvação que ele nos deixou, mas tem um preço essa salvação. Abraçar uma vida desapegada, despojada nele. Ele viveu a vida de um homem ordinário, sem status algum, para livrar os homens de um desejo indevido por honraria. Jesus sempre, nas suas pregações, ou quando acontecia algum milagre, Jesus sempre escapava. Ele não queria glória, né, para si, porque ele sabia que ali era apenas um sucesso, um prestígio, e Jesus não veio em busca disso. Jesus apenas veio para obedecer e fazer a vontade do Pai. Fome, sede, fadiga, dores no corpo, tudo isso ele suportou para encorajar os homens, atraídos pelos prazeres e pelas delícias, a não se dissuadirem da virtude pela austeridade de uma boa vida ocasiona. Então, Jesus sentiu tudo isso. Quantas vezes nós sentimos uma dor, nós passamos por uma provação, por uma coisa, a gente já quer deixar tudo, né? Lembrando que qual é o sentido disso tudo, né? Para que nós ganhemos o céu, né? Vale mais a gente sofrer para ganhar a eternidade do que ter uma vida boa e acabar indo no colo do diabo, né? Então, temos que tomar muito cuidado. Ele foi tão longe ao ponto de suportar a morte para que o medo da morte não fosse capaz, de qualquer momento, tentar o homem abandonar a verdade. Hoje nós estamos vivendo com causa da pandemia, nós estamos vivendo aí um medo da morte, né? Hoje a morte é uma palavra muito bem colocada, né? Bem explorada, né? De uma maneira até sensacionalista, né? Não no sentido de estar preocupado com as famílias que perderam seus entes queridos, porque nós temos que rezar e ver quantas famílias que estão enlutadas hoje, né? Porque perderam, né? Ou melhor, porque viram seus entes queridos partirem mediante essa doença. Mas como nós vamos nos comportar diante de tudo isso? Não tendo medo da morte, mas pela fé sermos consolados para entender que nessa vida a gente não tem nada a perder, meus irmãos, mas nós temos tudo a ganhar se escolhermos a Cristo, que é a verdade e o sentido da nossa vida. E para que nenhum de nós temêssemos padecer uma morte, mesmo vergonhosa por conta da verdade. Ele escolheu morrer pela morte mais humilhante de todas, a crucifixão, ou a crucificação, né? Que o Filho de Deus, feito homem, morresse era também adequado por esta razão, para que, por seu exemplo, ele estimulasse a nossa coragem. O que faz verdadeiro o que diz São Pedro. Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Então, vamos contemplar, né, o Cristo crucificado, vamos contemplar aquele que
nos mostra, né? Porque ele não só é o Cristo crucificado, mas é o Cristo ressurrecto. Porque quem crucifixa por amor a Jesus, quem crucifixa por amor ao reino dos céus, ressuscita, se levanta. Né? Quem deixa ser abraçado pelo crucificado tem força para não apenas amá-lo ou admirar, né? Receber os seus efeitos, mas segui-lo exatamente. Cristo verdadeiramente padeceu por nós, deixando-nos um exemplo nas tribulações, nos desprezos, nas flagelações, na cruz e na própria morte, para que pudéssemos seguir seus passos. Se nós suportamos por Cristo nossas próprias tribulações e sofrimentos, devemos também reinar com Cristo na felicidade que é perpétua. Então, meus irmãos, é o tempo de nós entregar tudo aquilo que nós estamos passando na cruz de Cristo. Pais estão desempregando por aí, né? Estão perdendo o seu emprego. O Brasil que vive essa situação, né? Até muitas coisas, realidade da nossa fé, realidades espirituais, né? Que o encardido, como diz o nosso querido falecido Padre Léo, né? Ele diz, encardido, ele age pelas costas, né? Ele age na surdina, né? Sutilmente ele vai agindo quando os homens vão abrindo aí brechas, né, para que essa luta, atrás dessa luta, existe uma luta espiritual tremenda, para tirar os homens das mãos de Deus, né, mas também para chacoalhar os homens a buscar a verdade, a ter uma vida mais devota. Né? É isso que nós precisamos pedir ao Senhor, porque uma pessoa, uma alma devota, busca a Deus e reina com Cristo na felicidade perpétua. São Bernardo diz, como são poucos, essa é uma oração que ele faz, como são poucos, ó Senhor, aqueles que anseiam por vos seguir. No entanto, não há ninguém que não deseja ir a vós, porque todo homem sabe em que vossa mão direita estão as delícias que jamais acabarão. Todos desejam vos apreciar, mas nem todos querem vos imitar. Eles reinariam desejosos convosco, mas se pouparia de sofrer convosco. Então, quer dizer, nós só podemos reinar com Cristo, só podemos beber a delícia da sua crucifixão, da sua paixão, no sofrimento de Cristo nos fortalecemos, se buscarmos, se formos desejosos a segui-lo. Muitos por aí cristãos não querem isso não, né? Querem ter uma vida cristã maravilhoso, água fresca, rede de água fresca, uma Coca-Cola, refrigerante ao lado, né, sobremesa, né, coisas do mundo, eu quero seguir, mas eu quero ver uma vida boa, né? Mas lembremos que vai chegar-se ao tempo que nós precisamos escolher, ou vamos querer a estabilidade que o mundo está nos oferecendo, ou nós vamos desejar a glória do céu. Né? Lembrando que essa estabilidade, ela vira instabilidade conforme o sofrimento. Nós estamos vivendo isso, né? Quem diria, né, que muitas empresas, situações hoje que estão acontecendo, pessoas que há muito tempo estão lá trabalhando, e agora hoje, devido à pandemia, estão passando por situações. Infelizmente, nós estamos passando por situações, mas isso também nos mostra que podemos ter o melhor dinheiro, podemos ser ricos, podemos ter as melhores empresas, podemos ter tudo, mas uma instabilidade, nós perdemos tudo. Tudo se vai como um pó. Eles reinariam desejosos convosco, mas se pouparia de sofrer convosco. Eles não têm o desejo de procurar a vós, que sois, no entanto, quem eles desejam encontrar. O que eu desejo encontrar no crucificado? O que eu desejo encontrar em Jesus? Interessante no Evangelho que quando Jesus viu aquele paralítico ali na piscina de Betesda, né, no pórtico das ovelhas, ele como pastor se aproxima daquela ovelha acomodada, vivendo uma passividade tremenda, e Jesus toma iniciativa para curá-lo. É interessante porque Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? É óbvio, Jesus nem poderia ter feito essa pergunta, mas Jesus quis estimular aquele homem
a sair da passividade e dizer, Senhor, eu quero ser curado. Só que o que aconteceu? Aquele homem começou a reclamar, uma pessoa muito passiva, muito acomodada, né, que não aceita o seu sofrimento, se acomoda no sofrimento, se fazendo de vítima, coloca a culpa em todo mundo, vive uma murmuração, uma reclamação, por que tinha que ser feito isso, por que está acontecendo isso comigo, por que eu estou sozinho, por que as pessoas me abandonaram, por que o padre não me ligou, por que eu estou vivendo isso, onde que está a igreja, onde que está isso? E aí Jesus diz, você quer ser curado? Jesus pergunta para nós, o que queres? Jesus está vendo que o homem está paralítico, por que ele fez um óbvio de pergunta? Porque ele estimulou, porque o sair de si significa suplicar, desejar. O que eu desejo diante do Cristo? Aonde que me faz ter dificuldade ainda, ou me impede de me aproximar de Jesus? O que eu preciso para me aproximar dele? No segundo encontro, porque esse foi o primeiro encontro, Jesus pede para ele levantar e depois ele é questionado, porque era dia de sábado. Depois Jesus tem o segundo encontro com este homem e pede o quê? Um coração mais convertido. Por que Jesus pede um coração convertido? Porque aquele homem levantou, mas ele precisa lutar agora para não entrar na comodidade. Meus irmãos, a libertação, o sair da comodidade, né, viver a graça da conversão é para toda a vida. Toda a vida nós vamos passar por um processo de conversão e temos uma grande tentação, nos acomodar e cairmos na rotina e desistirmos de acreditar. Sempre quando acontece alguma coisa, nós temos uma luta tremenda dessa. Que neste tempo que nós estamos vivendo, que não desistamos das lutas que nós temos que enfrentar. Porque se desistirmos, meus irmãos, o mundo vai nos engolir, a doença vai nos afetar e nós vamos perder a esperança. Você quer isso? Cristo está próximo de você. Olhe para Cristo, olhe para o Cristo crucificado, que te abraçou e pergunta, o que queres que eu te faça? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.